E vamos pedir que a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, mais uma vez, abra nossa mente, nossa inteligência, para a gente entender o que Deus está querendo hoje revelar para cada um de nós e como nós podemos aderir a essa palavra e sairmos aqui hoje animados, dispostos a começarmos um segundo semestre aí, restaurados, fortalecidos, animados para testemunhar a palavra do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, hoje a leitura do Evangelho, ela começa assim com uma grande verdade da nossa vida. Todos nós enfrentamos já, alguns estão enfrentando ou vamos enfrentar tempestades, sim ou não? Quem já não enfrentou tempestades difíceis, seja uma situação pessoal, familiar, enfermidade, trabalho, matrimônio, família, enfim. A gente enfrenta as injustiças, situações sociais. A gente enfrenta tudo isso. Mas foi necessário um sono de Jesus e uma tempestade para os discípulos acordarem. Para eles acordarem. Jesus, estamos aqui no capítulo 8 de São Mateus. O que vem antes? Jesus tinha acabado de dar o grande sermão da montanha, capítulo 5, 6 e 7. Primeiro discurso, primeira grande homilia de Jesus, o sermão da montanha. Vários ensinamentos, colocando a pauta o que é ser discípulo de Jesus. Depois começa o capítulo 8, Jesus desce da montanha, cura um leproso, cura o servo do centurião, cura a sogra de Pedro e cura uma numerosa multidão que se reuniu perto da casa de Pedro. Cura. Depois dessas curas, algumas pessoas vendo isso, vão se aproximar de Jesus. O evangelho de ontem. Se aproximam de Jesus e pedem: Senhor, eu também quero ser teu discípulo. Eu também quero ser teu discípulo. E aí Jesus diz: ah, é? Não. Aqui sou eu que chamo. Nada de querer se oferecer, com que motivação? E aí Jesus: eu te seguirei onde quer que vá. Opa, está disposto a renunciar tudo, porque as raposas têm suas tocas, e o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então Jesus também ele é seletivo nas suas escolhas, porque ele quer discípulo. Ele não quer oba-oba, ele não quer entusiasmo, fogo de palha, ele quer discípulo. Aí vem um outro: eu te seguirei, Senhor, mas primeiro deixa eu sepultar meu pai. E aí Jesus responde: deixe que os mortos enterrem os mortos. Deixe que os mortos enterrem. Você segue, está disposto a renunciar tudo agora? E aí Jesus, ele decide entrar na barca, ele decide entrar, e os discípulos vão atrás. E aí lá pelas tantas, parece uma cena daqueles filmes, né? Aquela agitação das ondas, e o barco balançando, e Jesus lá dormindo, o sono de Jesus, e o desespero coletivo. O desespero salva-nos Senhor, salva-nos Senhor. E aí até que Jesus ele se levanta, ele acorda, né? Ele ali no barco, está no barco, ele acorda, acalma a tempestade, o seu poder sobre a natureza, vem a tremenda de uma calmaria, e aí vem a grande chave da leitura de hoje. Quem é esse homem? Quem é esse homem? A grande pergunta: quem é esse homem? Domingo retrasado, domingo passado, festa de São Pedro e São Paulo, o que Jesus pergunta? O que as pessoas dizem a meu respeito? E vocês? Para vocês, quem eu sou? Qual foi a resposta de Pedro? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Quem é esse homem? Deixa eu dizer uma coisa muito clara para todos nós, minha gente, para a gente guardar e jamais esquecer, né? A gente está vendo aqui desde ontem quais são assim a dimensão da fé. Ontem a gente viu, lembra a história, a primeira leitura de Abrão, que intercedeu: se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra. Se tiver 45, 40, 30, 35, 30, Abrão foi negociando com Deus até chegar ao 10. Então a gente viu que a dimensão da fé é a dimensão da oração, do diálogo com Deus e do poder da intercessão, na primeira leitura. Ontem a gente viu aqui, quando Jesus
falou com essas duas pessoas que se demonstraram interesse para seguir. Opa, você está disposto? Ser discípulo é aquele que está disposto a deixar tudo para receber o tudo. Jesus não quer um coração dividido. Não se pode servir a dois senhores. Então a gente viu ontem essa dimensão da nossa fé. Hoje, o que a gente vê em relação à fé? O objetivo da fé, preste muita atenção, o objetivo da fé que a gente tem, não é para nos livrar das tempestades, não, a fé não nos livra das tempestades da vida. Quem acha que tem fé, isso, aquilo, por quê, etc., acha que vai ficar livre das tempestades, não, o objetivo da fé não é nos livrar das tempestades, vamos ter. Então qual é o objetivo da fé? O objetivo da fé é professar Jesus, é crer que nas tempestades da vida Ele está conosco, é crer que nas tempestades que a gente enfrenta Ele está conosco, porque aí que está a grande chave do que é ser cristão e discípulo, porque muitos nas tempestades da vida deixam de acreditar, abandonam, duvidam, trocam de fé. Então o objetivo da fé não é nos livrar da tempestade. Diga para aquela pessoa que está falando, não pense que Deus vai te livrar da tempestade, que não vai, pode dizer assim, não vai, não vai mesmo. Mas diga para essa pessoa de novo, mas tenha uma certeza absoluta que na tempestade que você enfrentar, Jesus vai estar contigo. Jesus vai estar contigo e não vai te abandonar. Não vai te abandonar. E é por isso que a gente pega uma carona agora na primeira leitura. Olha que coisa interessante. A gente viu ontem que Deus visitou Abrão, aqueles 3 homens, deu aquela promessa que Sara ia ter um filho, Sara riu, enfim, por isso que depois ia nascer Isaac, que significa o filho da risada, o filho da promessa. Esses 3 homens estavam indo em direção a Sodoma e Gomorra, Abrão inventa de segui-los, Deus revela o segredo que tinha, né? Aí a gente aprendeu ontem que Deus é íntimo daqueles que dele se aproximam. Deus é íntimo, Deus revela. Quanto mais intimidade que a gente tem com Deus, como é que a gente tem intimidade? Na vida de oração, na palavra que a gente lê, na Eucaristia que a gente frequenta, na igreja que a gente faz parte, que a gente participa. Então quanto mais intimidade que a gente tem com Deus, mais Deus vai revelando os seus segredos. Isso é bíblico. Deus é íntimo daqueles que dele se aproximam, diz o Salmo. E aí estava indo Abrão para lá com os 3 homens, com a decisão, e Deus falou, eu vou destruir Sodoma, onde Abrão intercedeu pelo sobrinho, Ló, que estava lá, até a retirada de Ló. E aí vem um segredo hoje, que é aquilo que a gente já sabe. Quando Sodoma e Gomorra era o sinal de devassidão, de idolatria, de falta de acolhida à palavra de Deus, de situações de devassidão, de imoralidade, de indecência, de adultério, que chegou o cheiro podre, chegou no céu. Deus resolveu, eu vou destruir. Abraão intercedeu, Ló saiu. Às vezes, minha gente, a gente está na fé correta, no lugar correto, mas o coração distante de Deus. Sim ou não? Sabemos a fé, sabemos onde estamos, no lugar correto, na igreja, na fé que a gente professa, a Eucaristia, mas às vezes o nosso coração está distante de Deus. E foi o que aconteceu hoje aqui, com a mulher de Ló. De repente saindo para a liberdade, sim ou não? Para a liberdade. Estavam indo para a liberdade, ou seja, Deus estava livrando dessa sentença de destruição, mas saindo para a liberdade, o coração ainda estava preso. Preso a quê? Ao passado. Preso ao quê? Aos vícios. Preso àquela situação que o mundo oferecia, os prazeres que o mundo oferece. E de repente lá na situação, saindo para a liberdade estava à frente, mas o coração ainda estava preso. Ela pega e olha para trás. Muito mais do que olhar, um gesto físico de olhar para trás, tem todo um significado. Olhar para trás, o próprio Jesus vai dizer lá na frente, quem coloca a mão no arado e olha para trás, completem, não é digno de mim, do reino. Quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino, digno de mim.
A mulher de Ló olhou para trás. Muito mais do que um gesto de virar a cabeça, de menear a cabeça, é uma saudade do pecado. Eu quero voltar para lá. Eu quero voltar para lá. Isso é um exemplo para a nossa vida. Quantos de nós que tivemos esse propósito de vida, de melhorar a nossa vida, de buscar as coisas de Deus, de sentar aí numa confissão e abrir a alma e pedir perdão, saímos lavados, tivemos a nossa conta zerada do pecado, a nossa conta do pecado já foi zerada na presença de Deus, e a gente sai leve, porque a gente busca a presença de Deus, reconciliação, mas no decorrer de nossas vidas, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta de nossas vidas, a gente começa a olhar para trás, e começa a sentir saudade daqueles vícios, porque assim como a gente lê, que não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel, o inimigo também não dorme, ele vai tentando, até conseguir fazer com que a gente caia de novo. Então, minha gente, quantas vezes nós sentimos saudade do pecado, saudade, olhando para trás, querendo repetir os mesmos vícios, a gente se familiariza com os mesmos vícios, a gente se acostuma com os mesmos vícios, a gente faz amizade com os mesmos vícios, e hoje está aqui esse convite. Jesus quer acalmar as tempestades de nossas vidas, mas é preciso ir ao encontro dele. Os discípulos estavam lá, num tormento, numa agitação, numa gritaria, sei lá como, num desespero. A qualquer momento o barco poderia virar. O barco passa por tempestades, passamos por tempestades, pessoais, familiares, sociais, a gente passa por tempestades, mas às vezes a gente esquece que na barca está Jesus, e precisamos atravessar, e nas agitações de nossas vidas é necessário acordar Jesus, ir ao encontro dele, porque quando a gente vai ao encontro dele, na vida de oração, na leitura e meditação da palavra, na vida eclesial, na Eucaristia, só ele pode nos dar as calmarias que a gente precisa. Então a fé, minha gente, o objetivo da fé não é nos livrar da cruz, das tempestades, mas é a gente professar: quem é esse homem? Quem é esse homem? A visão muda a partir das nossas experiências, quando a gente faz uma leitura nas tempestades de nossas vidas, que Jesus está presente e Ele pode segurar. A gente não canta, segura na mão de Deus e vai, não olhes para trás, segura na mão de Deus e vai, atravessa o outro lado, porque a barca vai passar, a barca vai chegar ao outro lado. Então não saia da barca, mesmo nas tempestades que você enfrenta, não pule fora da barca, porque você pode se livrar daquelas tempestades, enfim, mas você corre o risco de ficar sem Jesus, porque é lá no meio das tempestades que Jesus nos ajuda a atravessar, para nos dar a calmaria de chegarmos ao outro lado. Amém? Amém?